Abrindo o Jogo, com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas. Ele é jornalista, já presidiu a União Nacional dos Estudantes, trabalhou no primeiro mandato do presidente Lula e agora, na gestão 3.0 do petista, ocupou um papel estratégico em um dos momentos mais críticos do Brasil redemocratizado, 8 de janeiro. Após a depredação dos prédios públicos, ele foi o interventor na área da segurança pública no Distrito Federal. E depois, quando o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General Gonçalves Dias, caiu, ele assumiu o posto como interino. Braço direito do ministro da Justiça Flávio Dino e secretário executivo da pasta, Ricardo Capelli, é o entrevistado do Abrindo o Jogo de hoje. Capelli, muito obrigada pela entrevista, seja bem-vindo. Olá, Edilene, olá a todos que nos acompanham. É um prazer imenso falar com a Itatiaia, esse veículo tão importante de um estado tão importante como Minas Gerais e do país inteiro. Capelli, o prazer é todo nosso. É impossível não comentar sobre esse assunto, a nossa entrevista. Quando aconteceu o 8 de janeiro, como é que essa notícia chegou para você aí no Ministério da Justiça? Em algum momento você achou que assumiria a linha de frente nesse momento tão importante e tão triste da história do Brasil? Olha, foi um momento que deixou todos nós muito tristes, um momento inaceitável da história do país, um ataque inadmissível às instituições democráticas, aos três poderes. Naquele momento, no início, assim que os eventos começaram, eu me dirigi ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. O ministro Flávio Dino já tinha acabado de chegar, já estava por lá também, e nós acompanhamos os desdobramentos até o momento que o presidente Lula decretou a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal e me nomeou interventor. Claro que esse é um evento que você não consegue prever, né? Você não pode dizer que que havia a expectativa, ou sequer, quer dizer, um momento inesperado da história do país, gravíssimo. Me coube essa missão que eu procurei cumprir e fazer o meu melhor. Nossa missão era estabilizar, reassumir o controle sobre as forças de segurança, reassumir com firmeza e equilíbrio, apurando o que houve, responsabilizando quem cometeu qualquer erro, mas, ao mesmo tempo, estabilizando o cenário da segurança pública na capital federal. O argumento da oposição é que a invasão aos prédios públicos ocorreu principalmente ao Palácio do Planalto porque o governo federal teria sido omisso para depois se considerar vítima dessa história toda. Teve omissão em algum momento ou na avaliação do senhor, que estava a todo momento participando das apurações, ou não teve omissão? A população brasileira, Edilene, sabe o que aconteceu. O Brasil foi vítima de uma tentativa de golpe daqueles que perderam as eleições e se recusaram a aceitar o resultado legítimo, democrático das urnas. A democracia é assim, e a beleza da democracia é essa. Cada um pode votar em quem quiser, fazer campanha para quem quiser. Mas passadas as eleições, o que nos une é a Constituição Federal. O que nos une é o Estado Democrático de Direito. Alguns extremistas resolveram não aceitar o resultado das urnas e perpetraram atos inaceitáveis. O que foi atacado não foram só as instituições democráticas. Foi atacado o patrimônio histórico, o patrimônio material, o patrimônio cultural, o patrimônio imaterial. Aqueles palácios que foram depredados, eles pertencem ao povo brasileiro, não pertencem a um governo. Ali tem obras de arte, tem construções arquitetônicas que marcam a história, a construção da nossa nacionalidade, desde da criação, da construção, melhor dizendo, da nossa capital federal. Então aquilo que aconteceu foi um crime bárbaro, inaceitável, perpetrado por aqueles que perderam as eleições, mas se recusaram a aceitar o resultado das urnas. Maus perdedores, o Brasil inteiro viu,
e sabe o que aconteceu. Depois de ter assumido como interventor na área da segurança pública no Distrito Federal, o senhor também acabou assumindo interinamente o cargo de ministro do Gabinete de Segurança Institucional, depois que o ministro Gonçalves Dias caiu após as imagens terem sido divulgadas do Palácio do Planalto, com ele agindo aparentemente pacificamente enquanto os invasores estavam no Palácio do Planalto. O governo tinha conhecimento daquelas imagens e elas seriam divulgadas em algum momento? O general Gonçalves Dias é um general honrado do Exército Brasileiro, com décadas de serviços prestados ao país. O general Gonçalves Dias foi vítima da tentativa de golpe. É bom a gente ter em mente que no dia 8 de janeiro, o general Gonçalves Dias estava à frente do GSI há apenas 5 dias úteis. E ele pegou essa estrutura, que foi montada ao longo de 4 anos pelo seu antecessor, o general Augusto Heleno. Ele que, após o resultado das eleições, dava sinais, no mínimo, curiosos, dizendo que coisa boa estava para acontecer, que era para as pessoas não perderem a fé. Que coisas boas estavam para acontecer? Não era para perder a fé. Ele dizia isso para os eleitores extremistas, para eleitores que insistiam em questionar o resultado das urnas. Então, o general Augusto Heleno dirigiu o GSI por 4 anos. Você que nos ouve, imagine, a pessoa dirige o carro por 4 anos, passa esse carro para uma outra pessoa que dirige por apenas 5 dias. O carro quebra. De quem é a responsabilidade? De quem dirigiu durante 4 anos ou de quem dirigiu por apenas 4 dias? Se há um general responsável por tudo aquilo que aconteceu no Palácio no dia 8, com certeza este não é o general Gonçalves Dias. É o general Heleno. Aí as investigações vão dizer. O que eu posso afirmar é que a responsabilidade central não foi do general Gonçalves Dias. O senhor avalia que subordinados fiéis ao general Heleno e ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que ainda permaneciam na equipe do GSI no dia 8 de janeiro, podem ter facilitado a entrada de manifestantes programadamente? Olha, há uma sindicância que chegou ao final essa semana, conduzida pelo GSI. É essa sindicância que vai apurar a conduta dos servidores públicos, militares e civis que atuaram no GSI no dia 8. Essa sindicância chegou ao fim essa semana. Quem está conduzindo isso, quem conduziu, foi o general Amaro, ministro-chefe do GSI, e essa sindicância é que vai dizer. O senhor acha que o resultado dessa sindicância pode culminar na dispensa de mais integrantes do GSI? Eu não tenho como emitir opinião porque eu não participei da construção dessa sindicância, não li, não tenho informações, mas a lei é clara, não importa se são servidores militares ou civis. Quem cometeu algum ato, algum desvio de conduta, algum ato que não estava em conformidade com a sua missão institucional, vai ter que responder perante a lei. Pelas informações às quais o senhor teve acesso assim que assumiu como interventor no Distrito Federal e também como ministro interino do GSI, o ex-secretário de Segurança Pública Anderson Torres e ex-ministro, o general Heleno e o ex-presidente Jair Bolsonaro estavam em uma trama para um golpe no Brasil? Olha, eu não tenho dúvida que o dia 8 não começou no dia 8. O dia 8 ele começa no dia seguinte às eleições, quando são montados acampamentos criminosos em frente aos quartéis generais do Exército pelo país. Vocês que nos ouvem, que nos assistem, prestem atenção, não há precedente na história do país de acampamentos criminosos defendendo golpe de Estado instalados em frente aos quartéis generais do Exército Brasileiro. Não há precedente na história, isso nunca aconteceu antes. Essas áreas são áreas de segurança nacional. E se foi permitido a instalação, a implantação desses acampamentos, que na verdade eram mini-cidades, com banheiros químicos, com cozinha industrial, mini-cidades. Se isso foi permitido, não há dúvida que houve, no mínimo, a conivência
do então comandante-em-chefe das Forças Armadas, Jair Messias Bolsonaro. Então, as investigações estão em curso, a Operação Lesa Pátria da Polícia Federal está apurando tudo o que aconteceu, mas é sintomático que o dia 8 tenha começado com a montagem, com a instalação desses acampamentos que contaram, no mínimo, com a conivência das autoridades, do então presidente e do então ministro da Justiça, Anderson Torres. A Operação Lesa Pátria ainda terá novas fases e outras pessoas ainda podem ser presas, inclusive autoridades? A Operação Lesa Pátria não tem data para acabar e todos que cometeram algum crime serão identificados e tratados na forma da lei. Hoje em dia, você sabe que é muito difícil alguém cometer um crime e se esconder. Então, todo mundo que cometeu algum crime, que foi identificado no dia, autuado e preso no dia, ou que conseguiu evadir no dia, não tem problema. Nós temos imagens de tudo, todos serão identificados e tratados na forma da lei. O senhor tem um balanço de quantas pessoas ainda estejam presas por causa do 8 de janeiro? Esse número ele vai mudando a todo dia, porque você tem pessoas que, enfim, entram, saem, então eu não tenho um número preciso. Mas há centenas de pessoas foram presas, algumas já foram libertadas, já estão em liberdade com tornozeleira eletrônica, estão sendo monitoradas. O Ministério Público apresentou uma série de denúncias contra centenas de pessoas, as denúncias já aceitas pelo Supremo Tribunal Federal, centenas de inquéritos estão em curso. Então essa é uma operação que segue, com a Polícia Federal apurando, sem data para acabar. Repito, todo mundo que cometeu qualquer delito, qualquer crime no dia 8 será identificado e tratado adequadamente na forma da lei. Além de Anderson Torres, o senhor acha que outras autoridades ainda podem ser presas por causa do episódio do 8 de janeiro? Olha, quem vai decidir sobre isso é a Justiça, a partir das apurações, das investigações, né? Você sabe que conspiração ela não passa recibo. Então não é fácil encontrar materialidade, mas eu tenho plena confiança no trabalho que vem sendo feito pela Polícia Federal e tenho confiança de que nós vamos chegar não só naqueles que perpetraram os atos bárbaros do dia 8, mas também naqueles que financiaram e naqueles que conspiraram, nos mentores intelectuais daquele atentado contra a democracia brasileira. O senhor acredita que possa chegar no ex-presidente Jair Bolsonaro? As investigações vão dizer isso. Me parece estranho que Jair Bolsonaro tenha mantido ao longo dos 4 anos de mandato dele uma postura sempre de ataque às instituições democráticas, principalmente ao Supremo Tribunal Federal. E veja você que no dia 8, a sede mais atacada, com mais ódio, foi justamente a sede da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal. As investigações vão dizer se o presidente esteve ou não, o ex-presidente estava ou não diretamente envolvido com o que aconteceu. Por falar em Suprema Corte, o senhor acredita na inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ele vai ficar inelegível? Olha, não há dúvida de que ele perpetrou inúmeros crimes contra a democracia brasileira. Essa é uma decisão que vai caber ao Tribunal Superior Eleitoral no próximo, se não me engano, no próximo dia 22. Ele vai analisar e cabe ao tribunal fazer essa avaliação à luz dos fatos. Me parece que existem muitos. Considerando que depois que o presidente Lula ficou preso, ele ressurgiu ainda mais forte, bolsonaristas acreditam que se Bolsonaro ficar inelegível ou até se for preso, depois disso vai virar um mártir. O senhor concorda com essa tese? O presidente Lula é a maior liderança política da história da República no Brasil. O presidente Lula é a maior liderança de massa popular. O presidente Lula é o único presidente na história do país a ganhar 3 eleições democráticas. Ganhar 3 eleições no voto.
O presidente Lula foi vítima de uma conspiração odiosa que o tirou da eleição em 2018, numa trama que agora vai ficando cada vez mais clara, uma trama para tirá-lo da eleição. Em qualquer país do mundo, um juiz que tira um candidato a presidente da disputa eleitoral para favorecer outro candidato que ganha a eleição e logo em seguida vira ministro dele, isso seria um escândalo. Então está muito claro que o presidente Lula ganhou 3 eleições, mas poderia ter ganhado em 2018 se não fosse vítima de uma conspiração. Então acho que não há nem elemento de comparação. Comparar o presidente Lula com o ex-presidente que passou 4 anos atentando contra a democracia brasileira me parece impossível. O senhor acha que é uma ofensa para o Lula? Compará-la a Jair Bolsonaro? É uma ofensa ao presidente, é uma ofensa à democracia brasileira. Porque o ex-presidente, ele é claramente um autoritário, uma pessoa que não respeita as instituições, não respeita a democracia, que passou 4 anos tentando agredir as instituições democráticas. Ele não deu um golpe porque ele não teve força para dar um golpe. Não houve apoio, mas não há dúvida de que, se houvesse, ele conduziria o Brasil para essa aventura. A CPMI do 8 de janeiro foi instalada depois de um clamor e de uma movimentação da oposição ao presidente Lula. Mas, no final das contas, pela programação de atividades da CPMI, segundo a relatora Elisiane Gama, o 8 de janeiro não começou no 8 de janeiro, começou no dia da diplomação do Lula, quando aconteceu uma ruaça na sede da Polícia Federal, na porta da sede, depois a tentativa de atentado à bomba no aeroporto. Na avaliação do senhor, a CPMI do 8 de janeiro foi e está sendo um tiro no pé para a oposição? Olha, a CPMI não há outro caminho para a CPMI a não ser confirmar aquilo que a população brasileira já tem conhecimento. Não adianta algumas pessoas repetirem 1000 vezes que a Terra é plana, porque a Terra vai continuar sendo redonda. A população sabe o que aconteceu. Extremistas que perderam as eleições tentaram dar um golpe de Estado. Um golpe que não foi perpetrado porque não conquistou apoio nas Forças Armadas. Não houve apoio das Forças Armadas para essa aventura extremista de tentar jogar o Brasil nas sombras, na ilegalidade, num golpe de Estado. Então a população sabe claramente o que aconteceu e me parece que não há outro caminho possível para a CPMI do que confirmar isso. Não é possível subverter os fatos, não é possível reescrever a história. O senhor acredita, então, que não deve haver nenhuma responsabilização pela tese de omissão da oposição do próprio ministro da Justiça, Flávio Dino, do presidente Lula ou de qualquer aliado ou componente do governo? Não é possível transformar vítimas em culpados, né? Apesar de essa ser uma prática corriqueira dos extremistas no Brasil. Isso a gente vê todo dia, né? Principalmente quando eles, nos episódios inaceitáveis, por exemplo, de violência contra as mulheres, que explodiu nos últimos 4 anos. São os mesmos extremistas que tentam agora responsabilizar o governo pelo que aconteceu, são os mesmos que tentam transformar as mulheres vítimas de violência, da intolerância, da violência de gênero, em culpadas nos casos de agressão, de morte, de feminicídio. Então essa é uma prática já conhecida da população, pela população, do extremismo, e ela não tem como prosperar. Além da condução dos trabalhos relacionados à investigação do 8 de janeiro, uma outra briga que o ministro Flávio Dino comprou foi em relação ao PL das fake news, inclusive uma briga com as Big Techs. Como é que está essa questão? Como é que vai ser o avanço disso? E o ministro Flávio Dino vai manter a posição inicial dele em relação ao PL das fake news? Olha, essa é uma discussão que cabe agora ao Congresso Nacional. O ministro Flávio Dino, ele não comprou briga com as Big Techs. A briga que ele comprou foi para defender a vida. Alguém acha que é razoável as redes sociais, essas plataformas, ficarem impulsionando ou permitirem patrocínio de postagens que pregam
massacre nas escolas. Vejam vocês, eu tenho 2 filhos pequenos. Eu tenho um filho de 8 e uma filha de 12 anos. Massacre nas escolas, gente. As pessoas espalhando nas redes sociais incentivos à chacina nas escolas. Então isso não é possível. E não é possível que uma plataforma que permita que pelas suas redes sejam divulgadas mensagens incentivando a assassinar crianças indefesas, que as plataformas digam que não tem nada a ver com isso. Não é possível. Então a questão não é querer controlar nada, é defender a vida, é defender um mínimo de civilidade, de valores humanísticos básicos, né? Então a postura do ministro Flávio Dino foi muito dura, muito decidida, porque naquele momento, no mês de abril, foi um mês muito duro. Nós vivemos ataques em escolas e gente exacerbando assassinos. Então não é possível, as plataformas têm que ter responsabilidade e têm que ajudar toda a sociedade a proteger as nossas famílias, as nossas crianças e a vida. Pela composição atual do Congresso, o senhor acha que essa proposta avança? Olha, eu tenho confiança no Congresso Nacional, tenho confiança na sensibilidade dos deputados, dos senadores, porque, veja, esse não é um tema da direita ou da esquerda. Esse é um tema da vida, da família. Esse é um tema de valores. Então eu tenho plena confiança que o Congresso Nacional vai avançar nesse tema. E veja todos que nos ouvem, que nos assistem. O que nós estamos defendendo não é uma proposta, volto a dizer, da esquerda ou da direita. O que nós estamos defendendo é o que a Europa fez. A União Europeia fez isso agora. É estabelecer parâmetros. O que é crime no mundo real tem que ser crime no mundo virtual. Não é possível que a pessoa pratique crimes no mundo virtual e isso não tenha consequência. Então a nossa proposta ela é muito ponderada. Nós estamos defendendo uma legislação muito próxima da legislação que foi aplicada na Europa. Então por isso a minha confiança de que o Congresso Nacional vai avançar no tema. Secretário, por causa da defesa dessas questões que mobilizam tanto a população para um lado e para o outro, o ministro Flávio Dino tem ficado cada dia mais conhecido. E dentro da esquerda e até dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, eu tenho apurado bastante nos bastidores, o ministro Flávio Dino tem sido tido como um potencial sucessor do presidente Lula, caso ele não se candidate novamente à presidência da República, à reeleição. E em entrevista ao podcast Abrindo o Jogo, o senador e ex-ministro Ciro Nogueira diz que Flávio Dino não tem tamanho para ser o sucessor do Lula, que o sucessor natural seria o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Em relação a essa declaração de Ciro Nogueira sobre Flávio Dino, de quem o senhor é um fiel escudeiro e é braço direito, qual que é a avaliação do senhor? Olha, primeiro eu tenho muito orgulho de contar com a confiança, com o apoio do ministro Flávio Dino. O ministro Flávio Dino foi juiz federal por 12 anos, foi presidente da Associação de Juízes Federais, foi deputado federal, foi presidente da Embratur, foi governador do Maranhão, eleito 2 vezes pela população, eleito e reeleito no primeiro turno, foi eleito senador depois de ter sido governador 2 vezes, com a maior votação da história do Maranhão. Então ele tem experiência no legislativo, no executivo, no judiciário. Então o Flávio Dino é um quadro extraordinário do país. Na minha opinião, debate sobre sucessão presidencial é absolutamente estéril. O presidente Lula acabou de ser eleito. Nós temos o desafio e a expectativa da população de que a gente faça um grande governo, e eu tenho certeza que a gente fazendo um grande governo, e a gente vai fazer um grande governo, o presidente Lula será reeleito em 2026. O senhor acredita que ele será candidato? Eu vou trabalhar para isso, para convencê-lo, porque o presidente Lula é uma liderança que une o país.
Então eu acredito que, se a gente fazendo um grande governo, o melhor caminho para a democracia brasileira é a reeleição do presidente Lula. Quanto a tamanho que o senador Ciro Nogueira falou, eu respeito o senador Ciro Nogueira, ele tem todo o direito de ter a opinião dele. Agora, eu, como amigo do ministro Flávio Dino, eu até tenho cobrado a ele que eu acho que o tamanho dele está grande demais, que ele precisa, inclusive, diminuir de tamanho. Você acha que Flávio Dino, nos próximos anos, permanece na política ou pode ser um dos próximos ministros do Supremo Tribunal Federal, já que é de carreira jurídica? Olha, o ministro Flávio Dino é senador da República, com mandato até 2030. Então ele tem o mandato de senador, o mandato que lhe foi conferido pelo povo do Maranhão, e tem uma missão que lhe foi dada agora pelo presidente Lula de ser o ministro da Justiça e Segurança Pública, um desafio imenso e um desafio que nos honra muito pela confiança do presidente Lula, de forma que isso não é uma questão que está no horizonte do ministro nesse momento. Uma questão que está no guarda-chuva do Ministério da Justiça é relacionada aos crimes que estão sendo cometidos na Amazônia, a situação dos Yanomamis, o garimpo ilegal, o desmatamento, o tráfico de drogas, tudo que acontece nessa região e que o poder público até hoje não alcançou de forma a conseguir conter. Tem alguma novidade, alguma estratégia, alguma medida no sentido de conter crimes na Amazônia? Olha, nós estamos construindo nesse exato momento o programa Amazônia Mais Segura e Soberana. É um programa em parceria do Ministério da Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Defesa, em parceria também com o Ministério do Meio Ambiente e também com o BNDES. Nós estamos alavancando recursos através do Fundo Amazônia, um programa que vai envolver mais de R$1 bilhão para a implantação de um centro de comando e controle em toda a região amazônica. Esse programa foi construído também com todos os estados que compõem a região amazônica, com os secretários de segurança da região, e ele vai envolver a implantação do centro de comando e controle, de bases terrestres, de bases fluviais, porque a gente sabe que na Amazônia muita coisa acontece pelos rios. Então, bases fluviais, monitoramento, tecnologia, armamentos, homens, envolvendo homens da polícia, das polícias militares, da Força Nacional, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, do Exército Brasileiro, das Forças Armadas nas fronteiras da Amazônia. Então é o plano mais ousado da história do Brasil. Mais de R$1 bilhão vão ser investidos para que o Estado brasileiro não só combata o crime, mas como garanta a soberania do país sobre esse território imenso e tão valoroso que é a Amazônia. E esse centro de monitoramento fica pronto quando? A gente começa a implantar o centro no final do segundo semestre desse ano. E já tem uma sede construída? Vai aproveitar algum prédio público? Vai ficar em qual cidade? A tendência é ficar em Manaus, pela centralidade, mas isso ainda está em construção e a gente vai ter bases em todos os estados da região. Secretário, aproveitando esse assunto, foi instalada nesta quarta-feira a CPI das ONGs que atuam na região amazônica com utilização de recursos do fundo. O senhor acha que pode ser revelado algo que ainda não foi? Falta transparência? Como é que é essa questão? Olha, esse é um papel do parlamento, né? O parlamento tem o papel de fiscalizar, de acompanhar, de cobrar. Então acho que o parlamento tem toda a legitimidade para investigar, para cobrar, para fiscalizar aquilo que ele considera adequado. Eu vejo com muita tranquilidade e naturalidade, quer dizer, de maneira prévia, você não pode dizer que tem isso, tem aquilo, até porque você não pode generalizar, né? Você tem entidades do terceiro setor que atuam de formas variadas em inúmeros setores, enfim. Então essas generalizações não me parecem apropriadas e
me parece um trabalho normal do Congresso Nacional. Para a gente fechar em relação à questão das armas, o ministro Flávio Dino disse, salvo engano, no mês passado no Congresso Nacional, que a Polícia Federal ia iniciar nesse mês uma operação para poder apreender armas que não estariam recadastradas, que não estariam legalizadas. Tem alguma novidade em relação a isso, em relação aos processos de CACs que foram interrompidos no início do ano com a cassação de decretos do ex-presidente Jair Bolsonaro? Tem algum próximo passo, alguma previsão? Olha, nós fizemos um processo de recadastramento de todas as armas. Esse processo teve muito êxito. Quem não fez o recadastramento, eventualmente confirmou a ilegalidade. Isso aí tem, claro, consequências. O presidente deve publicar nas próximas semanas um novo decreto de regulamentação. Qual é o centro da nossa visão e do conteúdo do decreto? O decreto, ele procura combater aquilo que é ilegal, o crime. Práticas criminosas, a possibilidade de desviar armas para o crime organizado, a utilização de armas fora do objetivo esportivo, enfim. Então, por exemplo, a questão do porte de trânsito, funcionamento de clubes de tiro 24 horas, isso não me parece razoável, não nos parece razoável. Né? Pode ser proibido pelo decreto? Não nos parece razoável. Por quê? Quer dizer, porque se você tem um porte de trânsito e um clube de tiro 24 horas, isso significa que a pessoa, em qualquer momento, pode andar armada e dizer que está indo para o clube de tiro. Quer dizer, então tem limitações regras com limitações maiores, mas de forma alguma o nosso interesse é acabar ou fechar com os clubes de tiro, ou fechar com o comércio de armas, ou atacar a indústria. O nosso objetivo é combater a ilegalidade, o crime, aqueles que estão cometendo desvios. Esse é o centro. A gente reuniu com a Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. O secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar, fez inúmeras reuniões que vão desde representantes do comércio, da indústria, até os representantes da Confederação Brasileira de Tiro Esportivo. Todos foram ouvidos, de forma que a gente fez está em construção final, uma proposta bastante equilibrada para regular e inibir aquilo que é crime. A publicação vai ser ainda em junho? Olha, essa é uma questão que compete, é um decreto, portanto compete ao presidente da República analisar e tomar a decisão e publicar no momento que ele considerar mais adequado. Aqueles CACs que estavam em processo e não concluíram quando o governo foi trocado, esses poderão ter seus processos continuados ou esses processos serão de fato interrompidos? Olha, todos esses CACs, eles têm que provar que realmente funcionam como CACs. Quer dizer, não pode ser CAC cartorial. Quer dizer, se for um clube que comprove que tem frequentadores, enfim, que com periodicidade, que tem, enfim. O nosso objetivo é combater a fraude, a ilegalidade, não a atividade. Agora, só para a gente terminar de fato mesmo, quando o senhor assumiu como interventor da Segurança Pública no Distrito Federal, muita gente perguntou, gente, quem é ele? Ele é jornalista, como é que ele foi parar nessa função? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua trajetória e como é que foi até chegar a esse posto na Segurança Pública, um posto tão importante no Brasil. Veja, ali a questão não era ser policial, jornalista, médico, engenheiro ou advogado. Ali era a capacidade de fazer gestão de crise, de liderar num processo de tensão, de fazer a compreensão correta do papel a ser cumprido num momento de crise do país. O desafio ali era retomar o controle, a linha de comando sobre as forças de segurança, apurar o que aconteceu, separar o joio do trigo, preservar as instituições. Não é possível, por exemplo, a Polícia Militar do Distrito Federal, eu afastei o comandante e 5 subcomandantes. Mas é importante que as pessoas saibam que nós tivemos 44 policiais militares feridos em combate, defendendo a democracia no dia 8. Então era preciso conduzir com equilíbrio, firmeza e equilíbrio, gerir aquela crise de forma a estabilizar
a devolver a segurança pública ao governo do Distrito Federal normalizada e estável, e não aumentar a crise. Então eu trabalho como gestor na administração pública há 23 anos. Ocupei funções de direção a nível... Fui secretário municipal, fui secretário nacional, fui secretário estadual. Sou jornalista, me especializei em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas aqui em Brasília. Participei ativamente do movimento social. Eu sempre brinco, no século passado, eu tô ficando velho já. Então, acredito que essa experiência política e administrativa de gestão de crise que eu acumulei ao longo dos anos me ajudou muito nesse momento crítico. Claro que seria uma arrogância da minha parte dizer que eu estava inteiramente preparado, seria, enfim, não é razoável. Eu contei nessa missão com o apoio decisivo de homens e mulheres que me ajudaram a cumprir essa missão que me foi dada pelo presidente Lula e pelo ministro Flávio Dino de forma exemplar. Contei com apoio muito importante da Polícia Militar do Distrito Federal, contei com apoio da Polícia Civil do Distrito Federal, contei com apoio do Corpo de Bombeiros, contei com apoio dos servidores da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Então esse não foi um trabalho, claro, competiu a mim ser o condutor, o líder do processo, mas essa condução da intervenção ela foi feita a muitas mãos, com apoio da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal. Então foi um trabalho em equipe. Coube a mim ser o gestor dessas temperaturas, dessas crises, dos momentos difíceis, que a gente conseguiu concluir com muito êxito. Eu me orgulho muito de ter recebido no mês passado, por unanimidade da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o título de cidadão brasiliense, de cidadão do Distrito Federal, cidadão honorário do Distrito Federal. E veja você, na Câmara do Distrito Federal, ali você tem deputados de direita, de esquerda, e foi uma votação unânime pelo trabalho que nós fizemos. Tenho muito orgulho de ter recebido a medalha Tiradentes, a maior comenda da Polícia Militar do Distrito Federal, que me foi concedida pelo alto comando da Polícia Militar, mostrando que é possível unir o Brasil. É possível a gente, afastando os extremos, afastando o extremismo, o radicalismo, a gente unir o Brasil em torno de um projeto de desenvolvimento que traga prosperidade, traga esperança ao povo brasileiro. Quando eu assumi a intervenção, muitos ficaram preocupados no sentido de que pudesse haver uma desestabilização das forças de segurança, de que pudesse a gente ter um ambiente de mais conturbação. E foi exatamente o contrário. Com equilíbrio e firmeza, a gente uniu as polícias, uniu as forças de segurança e conseguiu cumprir a nossa missão com êxito. Então, eu fiquei muito feliz com o reconhecimento e por ter conseguido dar conta dessa missão tão importante. Além da depredação no 8 de janeiro, em função das invasões, ocorreu alguma morte aqui no Distrito Federal? Olha, por muito pouco a gente não teve uma morte no dia 8 de janeiro. Os extremistas que se recusaram a aceitar o resultado das eleições, a eleição do presidente Lula, eles por muito pouco não mataram a soldada Marcela. Ela foi agredida, ela estava trabalhando, o soldado estava trabalhando na defesa do Congresso Nacional. Eles racharam o capacete dela com dando golpes com uma barra de ferro. O capacete dela foi rachado, eles arrancaram o capacete e, segundo ela própria, depoimento que ela própria me deu, eles iam matá-la com barra de ferro na cabeça. Um sargento, numa atitude heróica, pulou em cima dela, eles deram com a barra de ferro na cabeça dele, no capacete dele, mas mesmo assim ele conseguiu retirá-la. Eu, por determinação minha, foi aberta
uma comissão para promover os dois por ato de bravura, e os dois foram assim promovidos por ato de bravura em defesa da democracia brasileira. Alguém foi preso, identificado como agressor específico dessas soldado? Não houve uma identificação precisa, mas a grande maioria daqueles que estavam no dia 8 já foram presos e já foram identificados e presos. Secretário, vamos fazer um bate-bola rapidinho? Eu dou uma palavra ou duas e o senhor devolve. Vamos lá. Também. Lula. A maior liderança da história do Brasil. Bolsonaro. Uma nota triste da nossa democracia. Democracia brasileira. Vigorosa e forte. Ricardo Capelli, secretário executivo do Ministério da Justiça, foi interventor da Segurança Pública do Distrito Federal depois do 8 de janeiro e também ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Muito obrigada por essa entrevista. Eu que agradeço, foi um prazer. Eu sou fã da Itatiaia, andei por Minas Gerais, andei pelo Brasil. A Itatiaia, que é esse veículo tão importante, né, na história da comunicação brasileira. Um prazer imenso falar com vocês. Prazer é nosso, sempre que quiser, só voltar. O Abrindo o Jogo fica disponível na íntegra no YouTube da Itatiaia. Os principais momentos você acompanha pelo rádio, no Twitter e no Instagram. Obrigada pela audiência e contamos com você aqui, sempre em primeira mão e em cima do fato.